a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. A NBA tá chegando e chega de folga, né? A gente ficou num hiato merecido, né? Todos merecem férias, até os amantes de NBA e do basquete. E a NBA tá chegando, hora de aquecer os motores, porque semana que vem já tem pré-temporada e agora não tem mais freio. E antes mesmo da pré-temporada, uma bomba daquelas que a gente ama atingir a NBA com gosto, porque muda muita coisa. Antes da gente entrar no assunto, queria dizer que estamos adentrando a 6ª temporada de podcast, Drica. Se você não fez as contas ainda, mas essa é a nossa 6ª temporada. Também temos um aniversariante por aqui, já já a gente vai falar dele. E é isso, né? Para abrir essa temporada, como de praxe, oficialmente, hoje a gente está começando os trabalhos, mas para abrir, a gente vai abrir do jeito que a gente sempre faz, com palpites. Então, semana que vem tem tirateima e palpites da temporada que vem por aí. Mas, bom, a gente tá aqui hoje para falar da troca do Damian Lillard, que pro desespero geral aí de todo mundo e qualquer torcedor de Miami, pegou outro rumo. Eu tô aqui com minha parceira de sempre, Drica Varini, que tá aqui pela metade, né, coitada? Mais um dia difícil da saúde de Drica Varini. Mas a gente também tem 2 convidados especiais. Mas antes, Drica, não vou perguntar tudo bem, né? Porque seria exagerar aí, uma vez que as pessoas vão ouvir sua voz. Mas segue viva? Como vão as coisas? Olá a todos, voltamos. Eu acho até que não tá tão ruim. Ou tá também, né? Pode ser, não sei. Anteontem, quando eu tava trabalhando e fui ouvir a minha própria voz, eu fiquei um pouco envergonhada do que estaria na casa das pessoas, a hora que elas vissem a matéria. Mas estou sobrevivendo. Gostaria, inclusive, de deixar já uma dica aqui, tá, Agatha? Para as pessoas que, assim como eu, estão sendo pegas de surpresa com essas mudanças de tempo aí, né? Não sei como é que tá no resto do Brasil, mas aqui em Joinville, cada dia é uma temperatura, um dia é 40, outro é 12. Chá de orégano, minha gente, é muito bom pra garganta. É horroroso, o gosto é horrível, mas reza a lenda que é muito bom pra garganta. Na semana que vem a gente vai tirar aí a prova, né? Se eu tiver melhor, porque dá pra colocar aí um carimbo que é de fato bom. Mas, assim, bem, né? Você tá indicando o chá sem saber se ele funciona. É porque veio de uma fonte confiável. Então Entendi. eu quero acreditar que é bom, entendeu? Eu já fiz, horroroso, inclusive. Péssimo. O gosto não recomendo, mas vai dar bom. Semana que vem você vai ver como minha voz vai estar melhor. Mas eu tô bem me preparando psicologicamente pra não ver Marcus Smart, né? Ainda não aceitei bem isso aí. Mas não é o tema de hoje, né? O tema é outro. É outra torcida que tá sofrendo, é outra torcida que tá feliz. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E, Agatha, não lembrava que era a 6ª temporada, tá? Não lembrava. Não tinha feito essa conta ainda. É uma honra estar ao seu lado por tanto tempo. Diga-se de passagem, estamos aqui firmes e fortes há todo esse tempo. E como você falou, o nosso primeiro convidado, que eu vou introduzir aqui agora, estava de aniversário essa semana também, né? Com o glorioso, grandioso, que a gente tanto ama, Café Belgrado. Mas esse cara que tá aqui, ele é amigo, ele é parceiro. E eu tava conversando com ele inclusive tava dando uma bronca, Agatha, quero te dizer, tá? Ele tava dizendo, segundo ele, aí nas contas dele, já fazem 2 temporadas que ele não aparecia por aqui pra gravar um podcast inteiro com a gente. Só mandava áudios, algumas participações em áudios. Inclusive, ele vai ser, né, convocado para o nosso episódio de palpites deste ano, dessa temporada. Mas agora ele está aqui para um episódio inteirinho ao nosso lado. E para falar sobre esse assunto que mexeu também lá, né, no glorioso, grandioso Phoenix Suns. Seja muito bem-vindo novamente à sua casa, Lucas Nepopop. Olá, Drica, olá, Agatha, olá, amigos e amigas do NBA das Minas. É uma honra sempre voltar aqui, é uma honra. E acho até que menti pra você, viu, Drica? Se não me engano, eu estive aqui em maio. Olha como tu é, cara. Era bem o que eu ia falar, sabe? Olha como ele é!
Ele me Então, veio com... mas queria saber se a Drica lembrava de mim, Cara, mas eu pelo tive jeito Covid, não, eu tô né? morrendo, Olha aí, tá tudo 3 assim. E anos. você veio com esse migué pra cima de mim. Ele jogou 2 anos nas minhas costas. Me deixou com peso na consciência. E veio em maio. Que absurdo. Peço perdão pela mentira, Drica. Ah, Não vai ser a obviamente, né? última Não vez, foi a porém. primeira e não será a última. Mas diz aí, Lucas, você tá de aniversário. Café Belgrado fez Faça quantos o seu anos? jabá, faça o seu jabá, vai. Então, a gente tá com 6 anos e um dia hoje, né? Completamos 6 anos e eu tô, assim, é a nossa 7ª temporada agora que vai começar, então eu tô um pouco confuso, porque se eu não me engano, um dos primeiros perfis que deu boas-vindas ao Café Vixe. Belgrado foi o NBA das Minas pro É mundo todo dos mundo péssimo de podcasts. conta aqui, né? Pelo Então, amor de Deus. então eu acho que vocês vão pra porque Pode 7ª ser que a temporada, gente tá? não saiba a nossa eu idade. tô- Com certeza é muito plausível essa possibilidade. Pode acontecer. Se eu não me engano, vocês já tinham Mas episódio no ar a quando a gente gente vai encarar começou. assim, É. esse nosso erro de conta. Eu e a Agatha não estávamos. A gente não deu as boas-vindas pro Café Belgrado, né? Porque a gente não fazia parte do podcast. Então vamos encarar dessa maneira, tá? Ok, tudo bem. Mas é uma honra estar aqui e por um motivo tão nobre, né? Uma troquinha nessa off-season que estava precisando tanto de uma troca, né? E aliás, troquinha não, né? Trocaça. Damian Lillard envolvido, Drew Holiday, Giannis de alguma forma envolvido, né? Muito Phoenix Suns, que é o que o povo gosta. Então, tô animadíssimo para esse podcast de hoje. Animado também porque, poxa, 6 anos já de Café Belgrado. É bem surreal, a gente não imaginava chegar a tanto, mas agora a gente também não imagina a nossa vida sem, né? Então, sei lá, acho que vamos fazer 50 anos algum dia de Café Belgrado e vai ser bem legal. E todas as vezes que eu venho aqui eu lembro, né? O NBA das Minas sempre teve um carinho enorme pela gente, até poucas vezes merecido, mas é um perfil que a gente ama muito e quer estar sempre ao lado. E sempre que eu faço uma live eu coloco lá minha canequinha do NBA das Minas à mostra, porque é um orgulho grande ter estado ao lado de vocês esse tempo todo e continuar sendo chamado mesmo falando tantas barbaridades aqui no Imagina podcast. se ele já tá mentindo pra gente agora, com 6 anos. Imagina daqui, assim, sei lá, 44 no caso, né? Ele falou 50. A gente tá lascado. Então, eu não minto pra NBA das Minas, eu minto pessoa Então física. teu problema é comigo, beleza. Não, até porque eu assisto as lives do Café Belgrado. Tudo bem, né? a gente vai se resolver depois, tá, Lucas Holanda? Deixa pra lá. Eu assisto as lives Ok. do Café Belgrado, estou sempre presente, diga-se de passagem. Mas, falando em quando tudo era mato, né? 6 anos atrás, falando em dinossauros do basquete, se é que a gente pode se intitular assim na NBA TT, está aqui também André Mori. O André, eu chamei ele para fazer parte do podcast, do episódio de hoje. Ele falou, obrigado por lembrar, como se ele não fosse aí, sempre ali no hall da fama dos convidados, né? Sempre uma pessoa que a gente pensa quando precisamos falar sobre trocas e decisões complexas. Então, André, seja muito bem-vindo para mais um episódio. Obrigadão, Agatha, Drica e Lucas. Sempre um prazer estar aqui gravando com vocês e vamos lá, falar dessa... Era a hora, né? O trocadilho tosco com o apelido do Dame, mas finalmente a troca saiu. Acho que foi uma das novelas mais chatas que a gente viu nesses últimos anos aí de NBA. Pelo menos teve um plot twist aí no final, que ele não acabou em Miami, né? Uma das novelas mais chatas dos últimos tempos para combinar com o personagem, né, Drica? Eu tinha certeza que viria algum comentário. Pra quem tá chegando agora e não conhece o NBA das Minas, ou ouviu um ou outro episódio e ainda não teve acesso às nossas personalidades, eu já adianto que Agatha Máximo, com essa troca, está liberada para torcer por Portland Trail Blazers depois de tanto tempo. Afinal, ela odeia Damian Lillard e agora ela está ali livre para simpatizar com o Portland. Antes de começar aqui a nossa pauta e começar a nossa discussão, eu já vou pedir desculpa que se eu tossir, gente, é porque realmente a coisa tá feia e a gente tá aí lutando para sobreviver dia após dia. Mas vamos à troca, né? A famosa aí troca. Depois de muita novela, a gente lembra, né, que rolaram aí os boatos e as informações de ele dizer que não jogaria em qualquer outro lugar que não fosse Miami. O Damian Lillard já está de malas prontas para Milwaukee, que já inclusive colocou a camisa à venda. E pela primeira vez na carreira, ele que tem 33 anos vai jogar por outro time que não o Blazers. A troca envolveu o Portland, Bucks e o Suns. O Bucks recebeu o Lillard, o Portland ficou com o Drew Holiday.
DeAndre Ayton, Tumani Camara e a primeira escolha do draft de 2029 via Bucks e outras 2 escolhas em 2028 e 2030. O Suns ficou com o Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little e Kim Johnson. E para falar dessa troca aí, a gente também tem que falar, né, do Miami, que o Miami ficou aí a ver navios, porque queria o Lillard e não ficou com ninguém. O Lillard tinha deixado mais do que explícito que o destino que ele queria era Miami. E após essa troca aí para o Bucks, o Butler, inclusive, aí disse que a NBA deveria ficar de olho nesse negócio e tudo mais, e o Tyler Hero também se manifestou. Parece que o pessoal sentiu lá pelo lado de Miami, que também não fez muito esforço, até porque havia aí no ar a possibilidade do próprio Giannis deixar o Bucks na próxima temporada, e eles pareceram ficar aí nesse limbo para ver o que ia acontecer. Vamos começar, antes de falar de Bucks, antes de falar de Suns, antes de falar de Portland, falar de Miami, gente. Como é que vocês aí avaliam, né, as movimentações ou a falta de movimentação do Pat Riley e companhia? E como é que fica Miami nessa história? Acabei de ler que aparentemente aí o segundo alvo, depois de não dar certo o Damian Lillard, pode ser DeMar DeRozan. Nepo, começar por você. O que você achou aí do Miami nessa história, ou da inércia do Miami nessa história? E aí ficou sem nada, ficou a ver navios. O Miami vem de uma final de NBA, né? E assim, nos últimos 5 anos já são 2 finais de NBA, o dobro do Puta Boston que Celtics, pariu, por hein? exemplo, né? Então, Olha, vai ter é o dobro do briga Phoenix nesse Suns rolê também. aqui, entendeu? Vai ter briga. Mas assim, então, antes de cobrar, né, alguma atitude por parte do Miami, eu queria apenas ressaltar isso, né? Que eles têm tido sucesso sem o Damian Lillard, por exemplo. E sem fazer essa outra troca, né? Lógico que a temporada passada foi por um caminho bem esquisito, né? O time chegou ao segundo jogo de play-in depois de perder para o Atlanta Hawks, então ficou por um fio, né? Essa ressurreição do Miami. Então, de fato, a equipe estava imagino, né? Procurando se reforçar e trazer um nome de peso, formar, né? Junto com o Jimmy Butler e o Adebayo, um quinteto de mais imposição, digamos assim, mas não dá para cobrar do Miami como a gente precisa cobrar do Bulls, por exemplo, né? Que de fato o Bulls não está conseguindo entregar nada, o Miami tem conseguido, né? Chega em final de conferência, chega em final de NBA, então merece esse crédito, assim, não conseguiu trocar pelo Lillard, ou não fez o esforço máximo para trocar pelo Lillard. É até curioso, né? Porque a ideia geral é que o Miami ficou parado demais. Porém, tanto o agente do Lillard quanto o primo do Lillard falaram que o Miami fez de tudo, né, para pegar o Damian Lillard, e que o Portland optou por outro caminho. Acho que a proposta do Bucks foi bem agressiva, e não sei se o Miami tinha peito para mandar o que o Bucks mandou, né? Uma aposta no longo prazo desse jeito que foi. Então, acho que tudo bem. O torcedor do Miami pode ficar tranquilo, porque eles têm Spoelstra, né? Eles têm Spoelstra, tem Pat Riley, tem Jimmy Butler. Então, eles vão estar sempre na briga. Eles vão estar sempre incomodando mais do que deveriam, né? E ainda tem outros nomes no mercado, o próprio Drew Holiday, né? Não sei até que ponto o Miami vai conseguir fazer uma oferta atraente para o Portland pelo Drew Holiday, mas daqui a pouco aparece outra pessoa querendo sair do time, daqui a pouco aparece outra especulação no Miami. É uma cidade, é um time muito atraente. E André, Milwaukee Bucks. Eu acho que 0 em 10 pessoas diriam que seria o destino de Damian Lillard, né? O Bucks veio sorrateiro, apesar do protesto do Jimmy Butler, né? Ontem nas redes sociais ele falou que rolou um tampering, que a NBA devia investigar. O próprio Tyler Hero endossou isso no tweet, né? Falou que é pra galera ficar de olho. Mas o Bucks realmente surpreendeu todo mundo, né? Chegou e conseguiu envolver mais o Suns nessa troca que a gente fala depois. Eu sei que o Nepopop já lançou um texto, inclusive, né, Aurelo, sobre a troca. Mas o que esperar desse Bucks? Porque a gente viu um time campeão que se manteve praticamente, né? E na temporada passada decepcionou demais.
Teve até o vídeo do Giannis, que foi parar aí no perfil de todos os coaches da América Latina. Mas, no geral, se você olha o time como um todo, apesar de ele não ter entendido como um fracasso, precisava ter chegado mais longe. Trazer o Lillard é garantia de que esse time chega mais longe? Eu acho que assim, não muda. Eu ouvi algum podcast hoje cedo, eu achei a descrição perfeita. Assim, acho que não muda o piso do time, só que esse piso já era muito alto, né? Mas acho que muda demais o teto. Porque eu acho que uma coisa que, mesmo no ano em que o Bucks ganhou o título, era uma deficiência grande, né? Aquele ataque de meia quadra do Bucks, nos momentos cruciais. Era fácil de ver, assim, como fechasse no Giannis. O Drew não tinha, ele não é um point guard mais clássico, que vai armar tanto quanto vai ser agora o caso com o Dame, né? E também o arremesso de longe não é tão confiável quanto o Dame. Então, a vida inteira do Giannis em Milwaukee foi com armadores em que os times podiam abandonar ele, né? Ele falou, não, tudo bem, deixa eu vou botar 2 em cima do Giannis, fica um no Brook Lopez, um no Middleton, marcando em cima, porque são duas forças ofensivas, né? Passando tem que cuidar mesmo. E o armador ficava com esse problema, assim, de ter que chutar, e muitas vezes esses jogadores não eram um jogador com esse perfil, né? Antes do Drew, vai lembrar, era o Eric Bledsoe, né? Com números horrendos principalmente de 3. E mesmo o Drew Holiday tendo números razoáveis, quando nos momentos mais importantes ele não tinha isso. Então acho que nesse sentido acho que vai aumentar sim. Eu vi num grupo hoje de WhatsApp, alguém mandou que o Giannis nunca teve um armador com true shooting, né? Que é aquela métrica que leva em conta os arremessos, métrica de eficiência de arremessos com true shooting acima de 49%. Né? Vai lembrar que a média da NBA é na casa dos 55%, 56%. Então, e agora vem para um jogador como o Lillard, que tem provavelmente uma eficiência muito boa principalmente de 3, né? Então, essa forma de marcar o Bucks que tinha antigamente, que era fácil de focar no Giannis, deixar que se escolher o arremessador porque era o menos pior, agora não é tão simples essa escolha mais, né? Não vai ser mais tão fácil. Aí você vai marcar mais em cima o Dame e deixar livre no pick and roll, né? Usando o Giannis como um screener para ele receber a bola em cima de um armador, né? E aproveitar isso. Então agora vai gerar as defesas vão ter que se preocupar mais com isso. E a única questão que todo mundo está falando, né, é muito verdade. O Bucks perdeu os 2 titulares do perímetro, né, o Drew e o Grayson Allen, e eram os 2 jogadores que marcavam também faziam mais a marcação no perímetro. A única questão, uma coisa a se ver é que o Bucks está com um técnico novo, né? Então, Adrian Griffin. Então, qualquer comparação que a gente faça hoje, às vezes a gente está pensando em cima do esquema do Budenholzer, só que o Adrian Griffin vem de outra escola, né? Então, talvez ele coloque aí conceitos e defesas diferentes que possa mitigar um pouquinho aí essa perda que o Bucks vai ter com esses dois titulares perdendo, mas a adição do Lillard é absurda, né? Ofensivamente deve dar um salto enorme. Cara, o Celtics que se lascou nessa história, né? Porque arremessador de perímetro, o Chris Middleton já batia na gente de maneira extraordinária, e aí vem o Damian Lillard, né? Como se não bastasse ter um, agora vai ter 2. Mas, André, eu queria te perguntar, e a gente sempre te chama aqui no NBA das Minas para falar sobre teto salarial, né? Mudanças de cap space, inclusive, né? A gente fez nesse ano um episódio sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às novas regras, é só voltar aí no feed, a gente tem um episódio com o André. Como é que fica essa questão no Bucks, né? Porque por mais que tenham saído mais jogadores, a gente tá falando de um contrato e de um salário de Damian Lillard, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre essa flexibilização e como é que ficou a situação financeira e de movimentações para o Milwaukee Bucks. Então, isso é uma coisa até que
eu vi pouca gente falando que o Drew Holiday, ele tem uma player option pro ano que vem, né, pra temporada que vem, 24, 25. Então ele, daqui a poucos dias, ele estaria elegível a uma extensão de 223 milhões e 4 anos. Né? Então tem muita gente que tá falando assim, nossa, o Dame agora vai receber nos próximos 4 anos 216 milhões, né? O Bucks estaria, né, com as costas na parede com o Drew, se ele quisesse colocar a faca, né, no pescoço do Bucks, o Bucks teria pouquíssima coisa a fazer, porque para a temporada que vem, né, vou lembrar que eles já têm o Giannis com contrato, renovaram o Middleton, né, também, o Brook Lopez também assinou por 2 anos, Bobby Portis, Pat Connaughton, né, depois aí já cai para os jogadores lá de final do elenco, mas só esses 9 jogadores já estaria quase a 130 milhões. São 9 jogadores e 130 milhões, se não me engano, para um cap do ano que vem que está estimado em 142. Então, se o Bucks não pagasse o Drew Holiday, né, apesar dele ter falado que ele queria renovar, ele queria ficar, né, ele tá começando no final de carreira, mas talvez ainda consiga um contrato grande, talvez não como o Fred VanVleet com o Rockets, né? Mas tinha esse risco do Bucks ficar sem o Drew, deixar ele acabar saindo pela free agency e só ter a mid-level para pagar, que é em torno de 12, 13 milhões. É o contrato que o Dennis Schroeder recebeu esse ano do Toronto Raptors, né? Então, isso também entrou na conta, né? Com certeza entrou nessa conta do Bucks e falar assim, poxa, eu vou ter que pagar. Então, entre eu pagar 200 milhões, eu prefiro pagar para o Drew ou prefiro pagar para o Dame, né? Então, acho que a decisão foi mais ou menos por aí. Daqui para frente, o time entra num território, nesse território aí da segunda April, né? Como o Suns. Então, daqui para frente, as escolhas já não tinham, né? Já tinham trocado praticamente todas. Primeiro pelo Drew, agora pelo Dame. Então, eles vão depender de desenvolvimento interno, que mostraram um pouquinho. Tem o AJ Green, que é um armador que eles apostam muito, e foi two-way ano passado e assinou daí esse ano um contrato próximo do mínimo. Pegaram o Ty Washington, né, que tinha sido 29ª escolha no ano passado do Rockets, foi trocado e dispensado. Eles também estão apostando agora como two-way. Então acho que daqui para frente vai ter que ser muito isso, né? Vocês vão pegar jogadores assim menores, e tendo que desenvolver internamente, aproveitar muito, usar as segundas escolhas. Essa temporada eles pegaram 2 jogadores na segunda escolha do draft, né? Um deles o André Jackson Jr., que era muito falado, um jogador de um wing, né? Que foi muito no final da primeira rodada, segunda, era muita gente de olho nele, e o Chris Livingston. Então são 2 jogadores assim que o Bucks já se antevendo, vendo que precisariam começar a ter esse movimento, então já reforçaram um pouco esse banco com esses jogadores bem jovens. Agora é ver se eles já vão conseguir produzir desde o começo, e o caminho é esse. Não tem muito mistério. Essa nova regra da CBA pesou demais, né? Tá pesando, a gente tá vendo algumas movimentações, inclusive também acho que pro próprio Suns também teve um peso, um pouquinho disso, para se envolver nessa troca, né? Porque a gente pensa, eles trocam 3 anos e 104 milhões do DeAndre Ayton por 3 anos, 102 por 3 anos e 54 milhões do Nurkic, né? Então, assim, é quase metade do salário. Tem os prós e contras, idade, tipo de jogo, etc. e tudo mais, mas é inegável que o salário, né, de um e de outro aí tá pesando. Então acho que o Bucks também daqui a pouco vai ter que começar a fazer esses movimentos. O Middleton é o próximo? Pode ser, né? Ele tem só mais a temporada que vem e uma player option para 2025-26. Mas é aquela coisa, como foi a troca do Drew, né? O Bucks mostrou as cartas e falou, ó, Giannis está aqui. Foi bem a época que ele assinou o Supermax dele, logo depois. O Giannis esse mês passado, né, ele foi deu uma entrevista para o New York Times e participou de um podcast, e os dois falaram assim, não sei se eu assino, vou precisar ver se o Bucks tá sério nessa coisa de ser vencedor, de querer disputar. E agora eles vão e entregam o Dame para ele, né? Então
Eu não acharia estranho ele também já assinar a extensão, que ele está elegível também, são quase 200 milhões para 3 anos, que ele pode colocar mais no contrato dele. Então, não acharia estranho se ele também já acertar isso para o futuro. Pois é, e falando em Suns, Nepopop, eu não tive os seus 2 centavos sobre a troca do Bradley Beal, então você pode falar isso porque eu acho que também é determinante para essa decisão, né? Salarial e tudo mais, mas tirando essa troca do último dia, talvez tenha sido a mais impactante da off-season, que foi bem triste, na verdade, né? Bem apática. Então, o Suns esteve no meio, no epicentro. Triste pra quem, O Agatha? Suns Pelo amor de Deus. esteve... Querido, Exatamente. há tristeza nesse podcast com relação à off-season. Só isso que eu quero dizer. O Suns esteve no meio das 2 trocas mais importantes e, ao meu ver, saiu muito bem, né? A sua nota, inclusive no seu texto, para o Suns foi 8. Eu quero saber os seus motivos e também um pouco do Bradley Beal, né? Primeiro, Agatha, você falou que não gosta do Damian Lillard, Não, né? é que a Você Drica, odeia o ela Damian fala de um Lillard. jeito como se fosse, né? Eu admiro o jogador que é Damian Lillard, eu odeio o ego de Damian Lillard em ter como sua maior conquista um jogo de playoff de eliminação do OKC. Adivinha nada mais, contra né? quem? Adivinha contra E quem? nada mais além disso. O cara até tênis fez, então eu acho isso babaca da parte dele. Eu queria saber seus sentimentos em relação ao DeAndre Ayton, né? Já que você não gosta do Lillard e agora vai torcer pro Portland. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que você podia torcer pro Portland quando tinha o Lillard, agora vai torcer quando tem o Ayton? Eu gosto de times que Complexo, não né? têm Porém, chance de chegarem lá. Não sei se você já percebeu. eu queria que fossem 29 equipes sem chance de chegar lá e apenas o Suns jogando muito bem, né? Esse era meu sonho de princesa de NBA. Porém, assim, a off-season do Suns, ela vai na linha do que foi a troca do Kevin Durant, né? O Suns, ele opta, a partir do momento que o Matt Scheber entra como dono, ele opta para fazer de tudo para ser campeão e, assim, para ser campeão o mais rápido possível, né? Bem bilionário, quer tudo imediatamente. E é o que o Suns tem feito, tem acelerado muito. O Bucks também fez isso agora. Aliás, o Suns e o Bucks não controlam suas escolhas por 7 anos, se eu não me engano. Então, assim, todo draft, campanha ruim, não é minha escolha, né? É de outra pessoa. Então eu tenho que passar muito tempo jogando em altíssimo nível para não doer mais ainda, né? Mas o Suns tem acelerado muito e depois da troca do Durant, o que foi falado, agora acabaram todos os assets do Phoenix Suns. Então não vai ter como mexer no time. E aí o James Jones bolou uma maneira muito legal, né? Que é você pega a escolha que você já não tem e você leva para o banco e fala, quero hipotecar de novo aqui essa escolha. Então o Suns tinha pick swaps, né? Porque ele tinha mandado tudo que podia para o Brooklyn Nets. Mas como não pode mandar 2 escolhas seguidas, ele ficava com a escolha do Nets, né? Uma swap entre a do Suns e a do Nets. Provavelmente a do Suns vai ser pior nesse período dessas pick swaps. E aí o Suns trocou, colocando mais uma pick swap, né? Dessas 2 que eu pegar aqui fica melhor, vai para você. Me dá umas escolhinhas de segunda rodada, né? Por esse movimento. E aí o Suns foi criando assets a partir do nada e com isso conseguiu chegar na troca do Bradley Beal. Contou muito com a vontade do Beal jogar no Phoenix. Diferente do Lillard, ele não tinha perseguidores, digamos assim, não tinha ninguém fazendo fila para pegar o salário do Bradley Beal. Então tudo bem, o que o Suns pagou, o Washington não achou ruim, né? Porque de fato não conseguiria muita coisa além disso. Só que o Bradley Beal, a ideia de Bradley Beal saudável ficou bem atraente para o Phoenix Suns. Então forma-se esse novo trio do Suns de principais jogadores. O Ayton não fazia parte disso. E aí o Suns parte então para uma nova questão, né? É negociar ou não o DeAndre Ayton. Eu dei nota 8 para a troca do Suns, mas é porque no texto eu falo, né? Um 8 numa prova muito difícil, né? Às vezes a minha filha mais velha, ela tem 12 anos, às vezes ela chega em casa muito preocupada porque acha que a prova não foi muito boa, né? Ela fica com medo de tirar um 9. Ela tem um pai que gosta muito que ela tire 10, né? Então, às vezes ela fica preocupada, né? Se a prova não sai do jeito como ela quer, se tem alguma questão que ela não sabia exatamente como fazer, especialmente se for de matemática, né? E às vezes ela chega
com esse sentimento de aprova foi muito difícil, a nota não vem tão boa, mas no comparativo da sala, sabe, no que dava para fazer, a nota foi boa. E acho que essa é mais ou menos a troca do Suns, porque ele pega de fato jogadores que, mesmo analisando com boa vontade, você não crava que esses caras vão ser titulares num jogo de playoff do Phoenix Suns, né? Eu espero que sim, espero que o Nurkic seja titular, eu espero que o Nassir evolua para ser um jogador que você bota tranquilamente em quadra. O Grayson Allen vem de ser titular em playoff pelo Bucks, mas assim, uma série que perdeu, né? Mas enfim, ele estava lá como titular, mas ele tem concorrência na posição, e aí tem que ver como é que vai ser o encaixe. Ele é um excelente chutador, né? Chuta mais de 40%, tanto em playoff como em temporada regular, então existe esse fit no Suns, beleza, mas nenhum deles você crava, esse aqui com certeza vai ser titular, e o Ayton era com certeza um titular pro bem ou pro mal. Mas o Ayton tinha um salário que era muito fora do padrão para o que ele oferece, né? O Ayton é um big, é um pivô que só joga como pivô, é um pivô que marca apenas pivô, então assim, um cara que faz o que o Ayton faz na NBA hoje, beleza, alguém que faça 90% do que o Ayton faz, ele vai receber um contrato por volta de 16 milhões, né? Por volta de, sei lá, 14 milhões. A gente vê muito big, muito bom, que recebe algo nessa faixa. O Ayton recebia 2,5 vezes isso aí, ou o dobro disso, dependendo se for um pouquinho maior o salário. Então, assim, 34 milhões por ano para o Ayton é muito, né? É muito. O Suns não tinha o que fazer, porque o Pacers ofereceu, o Suns tinha que cobrir na época, mas existia um teto para o que o Suns conseguiria de fato numa troca do DeAndre Ayton. Então, assim, acho que o Suns salvou muito bem a situação, porque ele traz um big que na carreira, defensivamente, ele foi melhor do que o Ayton, embora nos últimos 2 anos dê para ver claramente que ele tá muito velho para a idade dele, né? A movimentação dele já não é tão boa. Ele tem 29 e eu tenho 38, né? E eu me vejo às vezes nele. Isso é muito ruim para um jogador. Se eu conseguir me ver num jogador, é sinal que a coisa não tá tão boa atleticamente falando para ele. Então, o Nurkic, na teoria, sabe, se o melhor Nurkic aparecer, ele vai oferecer um upgrade em relação ao Ayton. Vamos lembrar que nos últimos playoffs, na série contra o Denver, por vezes o Jock Landale era mais eficiente do que o Ayton em quadra. Em outras situações, eu já vi o Bismack Biyombo manter uma série de 17 jogos de invencibilidade como pivô do Suns. Então, essa posição para o que o Ayton faz não é algo absurdo de se conseguir pessoas para fazerem algo similar. Então, achei uma boa troca, porque o Suns divide esse salário, 16, 17 a média salarial do Nurkic, aí 9 do Grayson Allen, que é aspirante. Acho até ruim para o Suns ser aspirante. O Suns toparia que tivesse mais uns 2 ou 3 anos de Grayson Allen nesse tipo de contrato. O Nassir tem 4 anos de contrato muito baixo, por volta de 7 milhões, acho que é 7 milhões a média do contrato. E o Keon Johnson é um jogador muito jovem, que ainda não conseguiu mostrar muita coisa na NBA, mas assim, vai brigar pelo seu espaço, vai ter chance, imagino, de tentar alguma coisa. Tá no penúltimo ano do contrato dele de novato, foi escolha de primeira rodada em 2021. Então, assim, são 4 apostas que você não crava de olho fechado, que, aliás, até de olho fechado talvez seja até mais fácil, mas você não crava que serão, sabe, peças importantes do Suns na rotação, mas o que o Suns sabia era que o Ayton não se pagaria, né, nesse tipo de salário, e aí ele ganha 4 bilhetinhos de loteria. O sucesso do Suns vai estar muito dependente do que entregarem Devin Booker e Kevin Durant. Então, assim, acho que o Suns não muda de patamar, perdendo o Ayton e nem acrescentando essa galera, mas ganha flexibilidade, ganha, sei lá, se um deles despontar muito bem, encaixar muito bem, foi vitória essa troca pro Phoenix Suns, viu? O que vocês acham, hein? Não, então, Lucas, é uma coisa que eu tava pensando, a gente vê essas trocas e já tenta pensar só no encaixe em quadra, como é que o cara fica, mas às vezes um GM ele estava fazendo essa troca pensando também no segundo passo, né? E por que isso?
principalmente agora com a nova CBA, né? Nem todas as regras entraram em vigor. Então, por enquanto, o time que está acima da segunda April, ele ainda pode agregar salário, né? Foi acho que uma perda grande aí para os jogadores, acho que eles não viram muito ou não se deram conta na hora da negociação, é que, por exemplo, a partir da próxima temporada, o Suns não vai poder juntar salários para trocar por outro, né? Fazer o caminho inverso do que fez com o Ayton agora. Então, essa temporada é a última chance que ele vai poder fazer isso. Então, talvez esses nomes, mesmo eu fiz fazendo um exercício de tentar achar alguma coisa que fizesse minimamente o sentido, né? Mas assim, poderia tranquilamente, até a deadline, por exemplo, porque o Suns agora ele tem, como você falou, né? Ele fez esses jogos com swaps e juntou mais 6 escolhas de segunda rodada. Então, esse é o que tem hoje, o Suns tem para trabalhar junto. Mas se, por exemplo, pegar um Nurkic e o Keon Johnson, que tem papo que talvez ele seja um dos dispensados aí, porque o Suns já tem mais do que 15 jogadores, né, no elenco. Mas vamos por exercício contar que ele está lá ainda. Juntar esses dois e 1-2 escolhas de segunda rodada poderia virar um Clint Capela, por exemplo, do Hawks. Aí já é um pivô que faz muito mais sentido com o esquema do Vogel, o tipo de pivô que o Suns precisa, né, mais defensivo e não ofensivo. E André, depois... Oi. Se juntar os salários, dá para pegar o Jaylen Brown pro Suns? Mas Não, a tua missão hoje é acabar com a minha... Eu já tô doente, mas eu te entendeu? pergunto, Porra. Logan, mas quantas picks o Boston manda pro Suns? Olha, eu vou começar a tossir ao vivo aqui. Puta merda, viu? Olha, meu filho, pra você roubar o Jaylen Brown de mim, você vai ter que primeiro vir até Joinville e me matar antes que eu vá lá e impeça esse negócio. Olha, mas salvo engano, você falava a mesma coisa do Smart, hein? Cuidado. Não, para, não machuca meu coração. Acabou de pular aqui na minha timeline uma troca, uma galera fazendo simulações, assim, né? Do Brogdon indo pra Portland, Drew indo pro Memphis, Marcus Smart vindo pra Boston. Eu já tô quase, sei lá, caçando um FBI pra conseguir o contato do Brad Stevens e fazer isso acontecer. Faça. Não, mas então, por exemplo, voltando, né? Poderia ser isso, um Capela. E depois, o Grayson Allen mais o Nasir Little, mais as outras escolhas, virar por exemplo, um Tyus Jones, que está no Washington. Hoje o Washington tem um monte de armador lá, não vai ter tanto interesse assim em manter o Tyus, né? Aí então a gente estaria falando um time completamente diferente, né? Um elenco muito mais coeso. Pensar no banco, né? O Suns teria um banco com o Tyus Jones, o Drew Eubanks, que é um pivô bem ok. Foi curioso que o Suns pegou os 2 pivôs do Blazers da temporada passada, né? O Keita Bates-Diop, o Yuta Watanabe. Então, assim, faz mais sentido, né? Do que a gente tentar pensar só nesses jogadores que chegaram ontem aí em Phoenix. Então é esperar para ver. É a última chance que o James Jones vai ter para fazer isso. Então, com certeza, ele vai estar vasculhando tudo que é negociação possível daqui até o fevereiro, né, até a trade deadline. E vamos falar agora de reconstrução, que essa é a minha área, né? De onde eu nunca saio, meu Deus do céu. Mas enfim, esse ano vem, calma. Eternamente reconstrução. Eu tive paciência até agora, chegou o momento de ser feliz, mas não é de Oklahoma City Thunder que vamos falar hoje, infelizmente. Vamos falar de Portland Trail Blazers, né? Scoot chegou, Scoot era oficialmente vai acontecer e desde o draft já existia toda essa especulação do Dame sair. E foi uma novela de muitos anos, na verdade, não é de hoje que veiculam essas notícias e aí ele sempre renova, fala que a casa é dele, mas na temporada passada as coisas começaram a ruir de uma forma mais pública, né? O Dame começou a postar muita coisa e aí existiu toda essa problemática que pra mim foi ridícula. Acho que o Ben Simmons estabeleceu um precedente horrível na NBA de decidir não jogar porque ele não queria ir pra um time ou porque ele não estava mais feliz no time, enfim. Apesar de estrelas, ainda é o trabalho dos caras e o Dame fez muito isso no começo. Depois estavam falando que era o agente dele, enfim. No final das contas, ele de fato queria isso pra Miami. Raptors entrou nessa brincadeira, muitos outros times veicularam hipóteses, mas acabou pro Bucks. O Blazers demorou,
mas chegou a uma conclusão. E aí eu queria saber o que vocês acham da conclusão do Blazers, né? Que teve muitas opções e foi em busca de conseguir exatamente aquilo que queria. Podia ter cedido alguma coisa pro Miami, quem sabe, enfim, para fazer rápido, mas preferiu segurar o rojão e não fazer só aquilo que o Dame queria, apesar de todo o respeito que um tem pelo outro. A troca de vocês, pra vocês, é a melhor troca dessa off-season e talvez dos últimos anos por uma grande estrela? Assim, a melhor troca foi a do Gobert, né? Quem tinha o Gobert e trocou por aquele pacote todo foi o grande vitorioso. A do Donovan Mitchell, acho que o Utah Jazz também consegue bastante coisa. Agora, essa troca do Lillard por parte do Blazers, ela tem duas coisas, né? Porque vai ter outra parte da troca, a do Drew Holiday. Só o Drew Holiday, eu não sei que tipo de pacote o Blazers vai conseguir atrair, quem é que vai pagar. Enfim, eu vejo o Boston. Estamos oferecendo Malcolm Brogdon e Sam Hauser aí. Pois é, olha isso. Isso não é nada, né? Pelo amor de Deus. Não, mas eu quero. Já falei, a mira lá tá lá no Memphis, não tá nem no Drew Holiday. Aí ele vai pegar o Malcolm Brogdon, também não vai encaixar na timeline do time, vai trocar, vai virar o quê nessa troca? Vai virar coisa infinita. Vão acabar com Cameron Payne e 8 escolhas de segunda rodada, né? Então, assim, eles vão fazer alguma coisa ainda com o Drew Holiday e acho que vai dar para julgar a troca como um todo, né? O tamanho do impacto no futuro do Blazers depois que isso acontecer. A tendência é que aconteça rápido, mas eles pegaram uma escolha, né? De fato, a escolha desprotegida de 2029 e duas pick swaps, assim, 2028 e 2030. A pick swap, ela começou a ser popularizada não tem tanto tempo assim, né? Quem é careca de NBA como eu lembra quando era tão raro uma pick swap, mas começou a ficar muito popular porque é uma maneira de você aumentar as escolhas, né? As escolhas numa proposta. Mas muitas vezes essas pick swaps não ocorrem, né? Porque o time que oferece e que pega o seu craque normalmente vai ter campanhas melhores do que a sua, porque você perdeu o seu craque, né? Só que no caso dessa troca específica, eles jogaram para 2028, né? A partir de 2028, o Bucks já não tinha essas outras escolhas, porque quando eles fizeram com o Pelicans pelo Holiday, já tinha mandado essas pick swaps, então já não tinha essas para trocar, então trocaram de 28 até 2030. 28 e 30 são pick swaps e 29 é a escolha, independente do que ficar. O Blazers não precisa mandar a sua por ela, né? Então, em 28 o Giannis não tem contrato. Hoje, né? O Giannis não tem contrato e talvez ele assine um contrato que já tenha acabado antes de 2028 ou antes de 2030, que é quando, né, tem a última pick swap, né? Então e o Lillard vai ter o quê? 38 em 2028. Então, é uma estratégia que, de fato, se você pensa hoje, vai entrar em o que em quadra do que chegou na troca do Lillard? Talvez nada, porque o Drew Holiday ainda não foi trocado, não sabemos se ele vai jogar antes de ser trocado, não sabemos se ele vai... se bem que pela nova regra de descanso, eu acho que ele seria obrigado a colocar o Drew Holiday, né, se o Drew Holiday estiver no elenco. Mas o Bucks pode... o Blazers pode acabar trocando o Drew Holiday também por, sei lá, contratos expirantes, jogadores não tão interessantes assim, e escolhas do futuro, né? Então seriam só escolhas do futuro. E para o Blazers isso é bem interessante agora, né? Porque eles não estão interessados em ganhar jogo. A campanha do Blazers provavelmente vai ser a pior da NBA nessa temporada. Acho que eles têm totais condições de conseguir esse feito, né? Embora você pense que tem talento ali ainda, né? DeAndre Ayton chega legal, Scoot Henderson ajuda, você vê um Jeremy Grant que é um legítimo jogador interessante de NBA, o Shadon Sharpe não é um bobo. Então, assim, tem alguma coisa ali, dependendo do que vier na troca, pode ser que esse Blazer se meta ali no pelotão de baixo, fique no nível de Detroit Pistons, San Antonio Spurs, sabe? Mas ainda deve ser uma das 4 piores campanhas da liga, vai ter ótima chance de pegar uma das 4 primeiras escolhas. E acho que é o que o Blazers está mirando no momento, né? Pegar escolhas altas nos próximos drafts e quando esse time tiver formado, né, tiver jogando para ganhar, vai ter essas escolhas do Bucks que hoje não sabemos. O Bucks não sabe o que trocou pelo Damian Lillard, né? O Bucks não tem ideia do que vai mandar
pro Blazers pelo Damian Lillard. E isso é muito bom pro Blazers, pro Bucks, acho que mesmo, vão ser 2 escolhas top 5. Eu acho que eles assinariam do mesmo jeito, né? Eles não teriam como arriscar a saída do Giannis daqui a pouco, né? Porque eles querem deixar o Giannis feliz, e o Giannis está bem feliz com o Damian Lillard e deve assinar a extensão, né? Então, assim, foi arriscado por parte do Bucks, mas tudo bem também. E por parte do Blazers, você conseguiu adicionar pouca coisa para o seu time de agora, que eu acho que era a intenção, e não pegar jogadores interessantes era, acho que, parte do plano do Blazers, que ele quer dar minutos para os seus jogadores, né? O Fred Simons, Shadon Sharp, quer dar minutos para o Scott Henderson, e ver o que tem no DeAndre Ayton, né? O DeAndre Ayton agora vai ser, sei lá, um jogador, vai ser utilizado de outras maneiras que não precisava, que o Suns não precisava, né? Então o Blazers vai ver o que tem nas mãos aí, sem nenhuma pressa para ganhar jogos. E lá em 2028, 2029, 2030 vai ter ótimas chances aí de adicionando talento num time que já pode ser competitivo, né? Algo que o Celtics fez muito bem, né, Drica? Quando já era competitivo e todo ano ganhava um presentinho misterioso do Nets, né? Toda vez chegava. Amo os presentinhos que vieram de Nova York, inclusive. Maravilhosos. Sempre que tenho a oportunidade, eu agradeço o pessoal do Nets por essa troca maravilhosa. Mas, Nepo, enquanto você falava, eu ia te perguntar, tava aqui esperando você concluir, com relação ao DeAndre Ayton, né? Como ele pode encaixar nesse jogo do Scoot Henderson? Porque o Portland, como você falou, claramente está mirando e fez as suas movimentações para um futuro, começando a construir agora, como já deixou bem claro na hora do draft, né, do Scoot Henderson. Como você acha que vai encaixar, você é um exímio conhecedor de DeAndre Ayton, como você vê encaixando o jogo dele com o Scoot Henderson, com esses outros jogadores mais jovens e com esse planejamento do Portland de construir um time? Você vê o DeAndre Ayton dividindo um protagonismo com o Scoot Henderson? Como que você acha que vai ser esse Portland, ainda que o objetivo claramente não seja, né, brigar por nada nessa temporada, mas alguém vai ter que entrar em quadra, vai ter que ter aí, né, um desenho de jogo. Como que você acha que vai ser isso? Não queria ser um conhecedor de DeAndre Ayton, né? Mas né? Não queria que ele tivesse draftado pelo meu time, né? Sonhei como um tolo por Luka Doncic, mas aconteceu. E, cara, o DeAndre Ayton é um jogador muito habilidoso para a posição. É um jogador que tem um mid-range muito acima da média. Agora, não sei se você quer o seu pivô arremessando mid-range na NBA. Acredito que não. Acho que ele tem arremesso, tem touch, né, para expandir o jogo ofensivo dele. Muito tímido para tentar uma bola de 3 pontos do DeAndre Ayton. Não entendi nunca por quê. Até no college, se não me engano, ele tentava mais do que na NBA. Na NBA, eu até fiz essa pergunta para o Monty Williams na bolha, que a gente fazia aquelas entrevistas que era tudo online, né? Então o Café Belgrado conseguiu se meter e eu perguntei para o Monty Williams, num jogo que o DeAndre Ayton arremessou uma bola de 3 pontos, eu perguntei, a gente vai ver mais disso do DeAndre Ayton? E o Monty Williams falou, olha, ele tem esse arremesso, mas não necessariamente faz parte do que a gente espera do jogo dele, do que a gente precisa, do que ele está confortável. Então, assim, não era plano. No Blazers, eu imagino que ele deve chegar lá. Assim, o Ayton, ele tem um perfil de competidor um pouco diferente da média da NBA, né? Ele tá bem tranquilo, sendo bem pago. Quando ele entra na NBA, ele fala que, assim, qual é o seu sonho de carreira? Ele falava que era ganhar o segundo contrato, né? Ele ganhou um bom e belo segundo contrato. Então, assim, ele não... Talvez ele tenha isso, uma defasagem da competitividade que a gente vê tantas vezes ali embaixo do aro, né? Que ele recebe a bola e ele fica muito hesitante no que fazer, né? Talvez como uma peça claramente preponderante dentro de um time, ele fique mais à vontade para experimentar mais, né? Para tentar expandir o seu range, para tentar, sei lá, definir mais as bolas ali, já pegar a bola quando ele receber, já pensando na definição da jogada. Então eu vejo como algo muito positivo para a continuação da carreira dele, ele ir jogar com tão pouca pressão agora num Portland Trail Blazers que vai estar muito disposto a deixá-lo confortável, né? E acho que o Scoot Henderson tem um jogo que encaixa muito bem com ele. O DeAndre Ayton evoluiu muito como jogador de pique com o Chris Paul, e o Scoot Henderson, ele tem um jogo que encaixa muito bem com ele. O DeAndre Ayton evoluiu muito como jogador de pique com o Chris Paul, e o Scoot Henderson, ele tem um jogo que encaixa muito bem com ele. O DeAndre Ayton evoluiu muito como jogador de pique com o Chris Paul,
e aprendeu muito. Assim, de fato, ele melhorou muito com a passagem do Chris Paul pelo Phoenix Suns ofensivamente, né? Era o carro-chefe do Chris Paul, era o início da jogada com o pick and roll com o DeAndre Ayton, muitas vezes o double drag, que eram dois jogadores fazendo pick, né? Normalmente o Ayton e o Jay Crowder juntos. Então, assim, o Suns começava dali, né? Esse Suns que perdeu pro Bucks, ele muitas vezes começava dali e era coisa de 3 vezes a cada 4 posses. Então o Scoot Henderson vai ter um companheiro de pick and roll já muito experimentado, muito rodado. Acho que vai ser bem legal. Vai ser bom ver o Blazers. Eles jogam no horário ali que tem pouco time jogando já, né? Então quem ficar acordado para ver o Blazers vai ser muito bom, porque vai ter muita coisa para se divertir, e vai ser bom porque pode dormir no intervalo, né? Que eles já vão estar tomando uns 20. Aí você fala, tá tranquilo, né? Já posso dormir. Que animador você, né, Nepo? Que animador. Falei Gente, duas vantagens. Duas vantagens. Garantir o soninho mais tranquilo, né? Principalmente pra quem é do Oeste. Isso aí é bom, realmente. E, gente, pra ir finalizando, até porque o Nepo, assim, ele reclama de não vir aqui, mas ele é uma pessoa muito atarefada, né? Então o tempo dele é curto, é caro e curto. Mas pra já ir puxando pro final, eu queria perguntar agora primeiro pro André, pro Nepo poder dar uma respirada. André, a gente tá falando aqui de 3 times envolvidos nessa troca. Onde você acha que chegam Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e Portland Trail Blazers nessa temporada? Começando por cima, né? Acho que o Portland é fortíssimo candidato a 27º, 28º melhor time da NBA, né? Acho que se tudo der certo. Não, mas realmente é fato, rebuilding de vez, finalmente, né? Acho que até demoraram para tomar essa decisão, né? Ficou nessa coisa, não, se o Dame pedir, a gente troca, mas se ele não pedir, a gente não troca, a gente tá confortável assim. Sendo que eles desperdiçaram alguns anos aí. Deram sorte no draft, acho que de achar o Sharp na 7ª escolha lá, foi um baita de um achado. E agora o Scoot, né, contaram com uma ajudinha do Charlotte, né, deixando ele passar. Então assim, acho que começam um rebuilding muito, muito tranquilos, assim. Eles devem uma escolha pro Chicago, naquela troca estranha, né, que eles pegaram o Larry Nance, que até já foi trocado depois. A sorte deles é que eles protegeram muito bem, então ela é protegida na loteria até 2028, inclusive até esse swap de 2028 com o Bucks talvez não aconteça, porque o Blazers deve essa escolha, né, se a escolha só for para Chicago em 2028, esse swap é automaticamente cancelado, é o final dessa escolha que o Blazers deve. Então eles devem, sem pressa nenhuma, como o Nepo falou, focar em desenvolver, ver o que eles têm na mão, devem trabalhar muito isso de conseguir jogadores, trocar por jogadores baratos, até inclusive o retorno pelo Drew deve ser algo nessa linha. Ele é basicamente um aspirante, né? Ele tendo essa player option, apesar de eu duvidar um pouco aí que ele vá declinar ela sendo de 38 milhões para 2024 e 2025. Mas eles vão, acho que o foco deles tem que ser assim, escolha, o que vier de escolha é lucro, porque acho que as escolhas, o rebuilding dele de jovens do draft vai vir das próprias escolhas, né? Diferente do que foi o Celtics com a troca do Nets lá atrás, né? Que as escolhas do Nets que fizeram a construção desse núcleo do Boston de hoje. O Blazers então se começar esse rebuilding já com essas 2 peças muito boas, né, para se começar no Scoot e no Sharp. Ainda tem o Anthony Simons, né? Acho que a gente acaba esquecendo um pouquinho dele. Eu acho ainda um pouquinho overpay esse valor dele de 25 milhões por ano, mas nos momentos que ele teve em quadra com a bola sem o Dame, né, ele sendo de fato um armador, ele foi bem. O problema é que agora, quando sai o Dame, vem o Scoot, então tem que ver como é que vai ser, qual que vai ser o papel dele nesse time também. Mas eles já começam esse rebuilding muito tranquilos, tendo esses 2 pilares iniciais, né? Então agora o que vier nesse draft de 2024 e 2025,
esses drafts mais fracos, né, do que tem sido esses últimos anos. Mas, então, dá uma tranquilidade pro Blazers fazer esse trabalho aí de rebuild tranquilo. O Bucks, para mim, é topo do leste, né? Eles já estavam no bolo, mas acho que agora se destaca um pouco, desgarra um pouquinho do resto do time. É uma das coisas que também é uma vitória secundária, né? Eles não deixaram ele o Dame ir nem pro Miami, nem pro Raptors, que eram os dois times mais se falavam, né? O Dame ainda tentou na última hora, e tentou colocar o Brooklyn Nets no meio da jogada. Então eles evitaram reforçar um concorrente direto e conseguiram dar esse salto, né? Eu acho que esse salto secundário aí ganho secundário que eles tiveram. O Suns, eu não sei se muda muito, ainda para mim, acho que tem muitas questões, né? Eu vejo muitas questões nesse time do Suns, de como é que encaixa também um novo técnico, né? A gente tem o Vogel teve um bom trabalho no Lakers, no meio daquela zona toda que foi o Lakers, né? Mesmo com o título. As peças que estão entregando para ele assim, não são exatamente as que ele tinha no Lakers, mas assim, a gente pegar o histórico dele antes no Orlando e no Pacers, ele soube adaptar, então acho que ele vai saber fazer esse trabalho e trabalhar bem com o que ele tem em mãos. E como eu falei um pouquinho antes, né, eu ainda acho que esse Suns não é o Suns que a gente vai ver lá em abril, maio nos playoffs, então é difícil saber. Eu ainda acho que continua como uma das forças, acho que é pelo menos briga pelo mando de quadra na primeira rodada tranquilamente, acho que é um dos 3 melhores times do Oeste. Em novembro. A gente tá de olho na copinha da NBA. É o que a gente a copinha da NBA. Tem que colocar a bandeira, o banner no feliz estádio. Demais, velho. A Copa do Brasil da NBA é tudo que eu quero, tudo que eu sonho. Eu poderia dizer que é tudo que tu vai ter, né? Mas enfim, não vou ser seria mais. Seria muito mais do que eu tenho até hoje, então nada. Eu tô de olho, tá, André, nesse topo do leste aí pro Bucks. Vocês aguardem que o Boston Celtics vai surpreender muita gente. Mas, Nepo, pra você, como é que fica aí? Até onde esses 3 podem ir? De maneira racional, tá? Sem contar racional, a Copa... final, revanche. Bucks e Suns na final. Sem meme, hein? Final Bucks e Suns. Podem anotar. Não sei se da Copa do Brasil da NBA, né? Mas vamos cortar esse áudio aqui e vamos jogar nas redes sociais. Só essa parte. Vai pro palpite, Eu queria saber da Agatha. Não sei se eu posso fazer pergunta, mas eu vou fazer. Você queria o Drew Holiday no OKC? Não. Não? Eu amo a objetividade da Agatha, não. De forma bastante sucinta. É porque, assim, se Drew Holiday entra nesse time, entre Shai e Giddey, alguém tem que ir pro banco. E eu não gostaria de ver nenhum dos dois no banco. Eu sou muito fã do Giddey e eu tenho certeza, porque eu tô mentalizando e trazendo pra mim a vitória desse OKC, que a gente vai ver um time que vai assustar. Pela idade e por onde consegue chegar. Já assustou um pouco na última temporada, né? Já deixou bem claro que não é só um time em rebuild. E o Shai vem pra muita coisa. Acho que, óbvio que o Drew Holiday acrescentaria, mas tiraria minuto dos dois, especialmente do Giddey, óbvio, mas eu acho que o Oklahoma tá se preparando para uma grande movimentação, né? Ali na deadline. Talvez no ano que vem, acho que ainda não existe a necessidade clara antes de ver o chat nesse grupo, né? É muito importante pro futuro do Oklahoma ver como todo mundo vai se comportar e como o chat vai se comportar, quem ele vai ser dentro da NBA. E na deadline o Oklahoma já vai ter uma noção melhor de como as coisas vão funcionar, mas eu espero uma grande chegada na próxima temporada, no mínimo aí, porque a gente tem o que dá em troca, né? Isso é uma falta. Muitos falaram do Dort sair, né? Tem o que dá é o OKC, né? Pois é. Muita gente falou sobre o Dort sair, acabou ainda não saindo, mas é um asset que tá sendo guardado com muito amor. O Bertans chegou também para compor salário, e fora as inúmeras picks, né? Então, assim, eu não traria Drew Holiday para o meu time, né? Não traria. E o Nurkic? O outro querendo me jogar é tudo. Tá querendo se livrar de coisas, ele tá querendo mandar. Mas aproveitando a pergunta do Nepo, eu vou perguntar já pros 3. Pra onde vocês acham que o Drew Holiday vai, de fato?
que Portland pode ter alguma coisa a mais para levando em consideração, né, esse plano de futuro do Portland. Então, para onde vocês acham que ele de fato vai? E onde vocês acham que ele melhor se encaixaria? Podem começar, não De... precisam brigar, não precisam brigar. Eu posso ir, então. Pode, vai. Qualquer time quer o Drew Holiday, menos a Agatha, né? Porque Não, eu também não quero, não. Sai fora. Eles são difíceis, né? É bom, o problema não Se é eu não fosse querer eu ia ele. querer muito mais. É, Com o a problema- perda do o Marcus problema- Smart, eu ia querer mais. O problema não é só ele chegar, o problema é o que tem que acontecer, entendeu? Então, enfim, vai, diz lá. Será que o Bucks topa o Nurkic, o Grayson Allen, algumas seconds? É difícil achar um time assim, porque eu não sei bem o que o Portland quer. Eu imagino que o Portland queira contratos expirantes e escolhas futuras. Então, assim, eu acho que o Raptors seria um time interessante, porque eles ficaram com uma defasagem clara depois da saída do Van Vliet, né? Mas aí eles não vão topar mandar o Anunoby, não vão topar mandar o Scott Barnes e nem o Pascal Siakam. Então tenho minhas dúvidas se eles conseguem montar alguma proposta atraente, desde que o Bucks top, por exemplo, mais pick swaps a partir de 28, qualquer time que consiga compor os salários está dentro do jogo, né? Então acho que o Boston é um candidato claro. Todo mundo ali está com medo do Miami pegar o Drew Holiday. Então para o Boston, né, você faz o que o André acabou de falar, né? Você pega o jogador, reforça seu time e evita um adversário de sair reforçado. No caso do Bucks ainda tinha um bônus, né? Que o Miami estava de olho até no Giannis, né? O Knicks estava de olho no Giannis, então e você não quer nunca perder o Giannis, então é um bônus extra aí. O Knicks acho que seria interessante também pensar num Drew Holiday. Acho que dá para jogar junto do Jalen Brunson, e eles têm uns contratinhos assim grandes, meio inúteis, né, como o do Fournier. Tem escolhas para trocar que não são deles. Tem escolha do Dallas, tem escolha do Denver, se eu não me engano, e tem as próprias escolhas. Então dá para fazer um pacote que não seja tão oneroso assim, né? Você coloca algumas escolhas, já fica mais bonitinho do que só as suas próprias escolhas, né? Então acho que seria um caminho interessante também por ali. Não acho que não tem como nenhum time do Oeste pegá-lo. Eu pensei no OKC porque é um time que eu acho que tá de olho em fazer alguma coisa diferente, né? De voltar para playoff, né? A Agatha falou que botou medo, mas foi só pro play-in, viu, gente? Foi pro play-in e perdeu logo, né? Então não botou tanto medo assim não, viu, Agatha? Lógico, acho que a prioridade é o Chet Holmgren, ver o que ele pode fazer ali. Será que o Utah Jazz vai... Acho que tá cedo pro Utah Jazz. Vou cravar o Knicks aqui, hein? Deixar o Guilherme feliz. Vou botar o Drew Holiday no Knicks. Vocês ouviram primeiro aqui. Vamos ver se Lucas Nepopop vai cravar isso. E você, André? O Knicks é um destino bem interessante. Fala bastante dele. Eles têm, como falou, 11 escolhas. São 7 próprias, mas 4 de outro time. Então, se o foco do Blazers é forçar a mão em picks, vem de lá, tirando o OKC, óbvio, né? E o Rockets, que também acho que nenhum dos dois faz o menor sentido pensar no Drew. Cara, o Rockets seria massa, não é? Mas depois de dar 90 milhões quase, né, pro Dylan Brooks, né? O Van Vliet, né, também. E mais 140 pro Van Vliet seria meio que assinar testado que... E fora não acreditar no Jalen Green, né? Será que eles ficam putos assim, porra, vacilava, se a gente tivesse esperado, podia ficar com o Drew Holiday. Podia, sem muito esforço, né? O Heat faria todo sentido. Um time que eu honrando que eu coloco na minha bio, né, de torcedor não praticante do Lakers, seria o Clippers. O Clippers tinha interesse do Harden, tá doido para ir para lá, mas eu acho que faria muito mais sentido o Clippers virar pro Portland. Inclusive eles já tem esse histórico, né, de conseguir coisas sem mandar nada pro Blazers, então histórico de negociação entre
entre front office sempre pega, tem essa linha direta já. O Keon Johnson mesmo foi a escolha que o Clippers mandou pro Blazers pelo Norman Powell, né? Então, não sei, talvez um retorno do Powell, mais retorno tipo, devolver o pacote, né, do que receberam do Blazers, mais uma escolha, porque também o Clippers também o que eles têm para oferecer é uma escolha de 2028 e a escolha de 2030. Porque até 2026 eles devem pro Uma parte OKC. dessa relação que é bem legal. O Steve Ballmer, que é o dono do Clippers, ele trabalhava junto com o Paul Allen na Microsoft. Na lá no Microsoft. começo. E é o dono do Blazers que faleceu, mas provavelmente tem muitos amigos lá ainda. Tá aí a explicação, hein? Jornalismo investigativo do André. Tem um caminho para ir da irmã do Allen, que é o do Paul Allen, que é a controladora do espólio dele, né? Eles mandam proposta pelo Windows Phone lá, um pro outro. Trocam ações da Microsoft por trás dos panos lá. Mas seria porque é o tipo de jogador que o Clippers sente muita falta, né? Nos anos, assumindo, óbvio, que ele é um ser gigantesco, a saúde do Kawhi e do Paul George, né? Então acho que seria o principal time. Não sei se os Sixers conseguem se meter nisso. Falam também, né, de que eles também teriam esse interesse por ele, mas que assim, acho que pensando dentro de quadra para tentar ter a maior quantidade possível de times aí na briga, eu diria o Clippers, que gosta de fazer esses negócios inesperados também. Sempre aparece do nada uma troca dessa e poderia mexer bastante aí também no Oeste. James Harden é outra novela, né? Que fica chamando os outros de mentirosos pra lá e pra Vai cá pro e Celtics, vai. hein? Para! Meu Deus! Leva pra você! Pega pra você! Olha só! 13 é uma das poucas não aposentadas, né? Ele ainda pode usar 13 lá. Não, tem nada de 13. Deixa assim. Já Você tenho conta 13 lá. 13, Se for pra ficar com 13, deixa o Malcolm Brogdon lá. Tá, assim tá bom. Não tá do jeito que eu quero, mas melhor assim do que com o James Harden. Agatha, você, pra Oi. onde você acha que... Opa, oi! Pra onde você acha que vai, de fato, o Jrue Holiday e onde você gostaria de vê-lo? Acha que encaixaria, que seria legal de ver ele? Lembrando, né, que ele falou difícil, que... né? Mas o Knicks é uma ótima opção. Eu gostaria de ver o Jrue Holiday no Knicks. E o Knicks merece. Se tem um time que merece. Uma Merece alguma torcida, pelo felicidade. menos, né? Senão o time e a torcida é Knicks. Então, a partir de agora, eu sou Team Knicks nessa história toda, né? Eu queria dizer que, apesar do episódio ter acabado agora, vocês ainda vão ouvir voz de Nepopop e de André no próximo, né? Que é o de palpites. E em seguida o Tirateima, tá? E que, apesar que esse episódio não vai sair agora, mas os espertos também daqui 20 minutos ouvirão Nepopop na live, né? Exatamente. Mas é isso, queria agradecê-los mais uma vez. E saibam que voltarão, né? O Nepopop se esquece quando ele vem. O André já lembra mais, já tem a gente no coração. Não assim, é que o apreço Nepopop maior. esquece, ele quer fazer um drama. Ele tá tô de olho. É, Esquece tem a isso. Drica. Mas obrigada, vocês são maravilhosos. Foi um prazer enorme, inenarrável estar aqui. Espero voltar outras vezes. É um podcast que eu amo de paixão. Vocês duas são amigas. Eu tava vendo nas fotos dos 6 anos do Café Belgrado, tem uma foto da Agatha novinha lá de 2019. Ela é novinha ainda, né? Esse dia talvez foi um dos dias que eu fiquei mais nervosa em toda a minha vida. Que isso, Agatha? Eu tinha acabado de entrar no NBA das minas, e aí, assim, eu não conhecia nem a Sabrina pessoalmente, tinha acabado de entrar. E ela falou, vai ter o Belgrapalooza, e aí vai ter uma galera lá. E eu entro na sala, não tinha visto ninguém pessoalmente na minha vida. Tem os dois, tem Renan Ronchi, tem Vitor, tem Bulgarelli, tem todo mundo, né? Sasso tava lá, o Beiço tava lá. Tava tudo, tinha comes e bebes, inclusive no Pinheiros, assim, toda uma estrutura montada, de fato, para um grande evento, né? E eu... Foi uma loucura. A estrela da tarde. E a Drica, tive a honra, o prazer de conhecer lá em São Paulo, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, já tinha um elo muito grande com o NBA das Minas, mas agora que ficou de fato, né,
nessas 4 mãos aqui nesse podcast. Me sinto ainda mais próximo. Agradeço sempre pelos convites e vamos nessa, né? Esse ano vai ser muito especial. Phoenix Suns, primeiro campeão da Copa do Brasil da NBA. Tá certo, prazer meu também. Meninas, Nepo, primeira vez gravando contigo. Um prazer sempre estar aqui com o NBA das Minas, os podcasts mais legais de se ouvir aí em toda a NBA TT. Gente, Um muito abraço a obrigada. todos. Muito obrigada, viu, André, Nepo. Já segui o André aqui, um homem Ó. difícil de achar. O primeiro perfil que eu achei dele não tinha seguido ninguém, era de 00. E aí Tá tive vendo? que fuçar muito, mas achei Se você André. começou a seguir o André agora, já já você será apresentado às planilhas de Excel do André. Porque Então, o André da outra vez mantém que todas veio as planilhas aqui- atualizadas, tá? Da outra vez que ele veio aqui, eu não achei, porque vocês não falam a arroba dele, né? Ah, então vamos arroba fazer igual os podcasts. AndréOM83. Igual os podcasts que eu escuto, que não é de basquete, né? Sempre tem o famoso faça seu merchan. Nepo, vai que alguma criatura desavisada, sei lá, que vive em outro planeta, está chegando agora no mundo da NBA, faça o seu merchan. Divulgue as arrobas, os podcasts, as lives, tudo, vai. Divulgar tudo é difícil, né? A gente vai precisar mais 15 minutos aqui, é só falar o que o Café Belgrado faz. Arroba o Café Belgrado, segue lá no X, né, no Twitter, que você vai receber aí toda a nossa agenda. A gente costuma fazer episódios diários e 2 lives semanais, uma falando de basquete brasileiro, 1h na segunda-feira e outra 8h30 falando de NBA. E se tiver troca, se tiver alguma coisa assim que necessite de falar urgentemente, a gente faz uma live urgente também. Teve ontem, por exemplo, logo após a troca do Damian Lillard. Arroba o Café Belgrado. Siga, por favor, viu? Precisamos de seguidores. E o seu arroba? Sabe querido? isso? Um aviso aqui aos nossos ouvintes, Trica. Sabe o que significa essa recorrência toda deles? Apoios na Aurelo. Apoios na Aurelo, inclusive, nesse mês, Nepopop é um apoiador da Aurelo. Esse mês a gente tá sorteando uma bola Spalding oficial, tá? Vou ganhar, hein? E Já aí... Eu atesto. Eu vi Nepopop já ganhou jogando. um Dame. Nepopop já ganhou um tênis do Lillard. É. Olha, Nepo, será que isso foi Foi uma do- É um previsão? sinal. É um sinal. E eu quero dizer que eu já vi Nepopop Ah, foi do jogando. Donovan Mitchell, né? Eu já vi Nepopop em quadra, hein? Se ele ganhar essa bola, ele vai Não fazer conta muita essa, coisa. Não conta essa, não. Então Você é não isso. Esse mês ainda, né? Sai episódio exclusivo do NBA das Minas. Inclusive lá na Aurelo. Sigam a gente na Aurelo e o Café Belgrado. E agora é sua vez, André. Dê sua arroba. Arroba André OM, ou de ônibus M de Maria, 83. Assim, não é homenagem a nenhum jogador que tenha usado alguma lenda da camisa 83, é só meu ano mesmo, então sim, eu sou da velha guarda. Bem velha, por sinal. E Indo pra 30 anos acompanhando a NBA. Então, a Agatha não tem nem isso de idade. Não tem mesmo. Então, Tá chegando eu perto. tenho- Já vocês não vão mais poder fazer esse tipo de piada. eu tenho de minha Isso é primeira foda, lembrança isso de é- NBA tem é 30 inveja. anos. sem inveja. Então, Uau. vocês me acham lá. E talvez em breve de volta no @basquetefm. Olha só. Olha. Tá parado, mas estamos aí ensaiando uma volta para essa É temporada isso. ainda. Que grande notícia, hein, Agatha, pra terminar o podcast. Que Primeira grande mão. notícia. Pois é. Um dos grandes canais aí de basquete está voltando. Mas é isso, pessoal. Um beijo. Até semana que vem com ele, né? O beijo. grande episódio do NBA das Minas. Amo! Gente, até semana que vem.